Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha na página Pregações Espíritas, no Facebook, e você que está inscrito no canal Pregações Espíritas, no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas, hoje, dia 25 de novembro de 2023. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Vamos fazer a nossa oração. Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiães. A todos vós pedimos a bênção, a intercessão, a inspiração, neste momento em que nos reunimos em Teu nome, Senhor Jesus, para estudarmos as Tuas lições contidas no Teu Evangelho, lições estas, provindas do próprio Deus e trazidas a nós por Ti, Senhor, que são as verdades eternas, absolutas, imutáveis. E por isso, dando graças antecipadamente por esta bênção, por esta oportunidade, pedimos que tudo que nos será trazido na noite de hoje possa adentrar nossas mentes, nossos corações da melhor forma e que nós sejamos capazes de recebê-las também da melhor forma, dando graças mais uma vez e pedindo permissão para iniciar a pregação de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, hoje nós vamos falar rapidamente, sem nos alongarmos demais, um tema muito importante para todos nós, cristãos, espíritas, e não somente cristãos espíritas, todos nós que somos espiritualistas, e mesmo quem não é, precisa ter essa informação, essa verdade, porque isso faz com que nós mudemos o nosso ponto de vista em relação à vida, em relação às coisas, as situações, as circunstâncias, tudo que nos acontece, em relação a objetivos, planos de vida e também a estilos de vida. Que tipo de vida que a gente vai passar a ter ou deixar de ter se nós tivermos conhecimento, convicção, certeza dessa verdade que Jesus veio nos trazer, embora já fizesse parte da humanidade desde a vinda dos emissários que Jesus nos mandou, como está inclusive explicado por Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Muitos que vieram antes de Jesus, como o próprio Moisés, os profetas do Antigo Testamento, alguns gregos como Sócrates, Platão, que vieram antes de Jesus, e outros que falaram, tanto que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, do resumo da doutrina de Sócrates e Platão, como precursores do cristianismo e do espiritismo. Tamanha congruência dos ensinos de Sócrates, da filosofia socrática, com o que Jesus e posteriormente a doutrina espírita veio nos trazer, né? Veio nos confirmar. Já estava presente, né, disseminado na humanidade, embora muitos não acreditassem, como até hoje muitos não acreditam em Jesus, muitos não acreditam na doutrina espírita e muitos acham que a vida é uma só. Morreu, acabou. Então, a gente vai falar aqui da importância de se acreditar
mas não apenas acreditar, de saber, de se ter convicção na imortalidade da alma, na continuação da nossa vida, que não é a vida carnal, não é a vida que nós levamos aqui na Terra, é a vida espiritual. De que uma parte apenas, um momento, uma experiência, passa-se aqui na Terra, diversas vezes, né, ao longo da nossa trajetória evolutiva. Então, a gente vai falar hoje sobre a questão do materialismo em confronto, né, de forma antagônica ao espiritualismo, a crença na vida eterna, na vida após a morte. Então, primeiramente, né, existe uma doutrina, uma filosofia que é denominada niilismo. O que é isso? É um tipo de crença, de filosofia, de doutrina, que dissemina, propaga a afirmação de que a vida é só essa que nós temos aqui nos nossos corpos de carne, que não existe nada além disso, e que, por isso, né, depois da morte, não existe nada. Daí o termo que dá nome a essa doutrina, a essa filosofia, niilismo, que vem do latim nihil. Nihil, em latim, significa nada. Eu até comentando com a minha mãe, quando estava a preparar hoje mais cedo a nossa reflexão de hoje, falei que tive um professor na faculdade de Direito que, quando atribuía nota 0 a um ou a mais de um aluno dele, né, seu, ele não colocava apenas 0 para não haver dúvida ou também para não haver possibilidade do próprio aluno fraudar aquele algarismo ali que estivesse escrito, né, colocar mais um círculo e virar uma nota 8, por exemplo, né, ou colocar um tracinho acima do círculo e virar uma nota 6, enfim, ele colocava o algarismo e embaixo escrevia nil. Então, quer dizer, não teve nada de nota, 0. Né? E, às vezes, até de forma jocosa, né? Fazia algumas piadas e tal, com quem fosse argumentar de alguma forma, tentando revisar, né? Ou ter sua nota revisada. Então, nihil, do latim, nada. Nihilismo, doutrina que acredita no nada após a morte. Então, a vida é isso aqui e acabou. E tanto é assim que Dostoiévski, no seu livro, uma das suas obras-primas, né, dentre tantas, mas Os Irmãos Karamazov, tem uma frase lá que ficou emblemática diante dessa filosofia, dessa doutrina nihilista, que num dado momento, aparece na sua obra a seguinte frase: se Deus não existe, tudo é permitido. Então, quer dizer, se não existe nada depois da morte, se Deus mesmo, né, que nós acreditamos e sabemos, é o nosso Criador, e só o fato de acreditar, de ter convicção nisso, já importa uma atitude na vida que faz com que, pelo menos, mesmo que nós não creiamos na reencarnação, mas crendo na sobrevivência da alma após a morte, nós possamos agir de uma forma a não acarretar consequências ruins após a morte, né? Se você deixa de acreditar nisso ou nunca acreditou, então não tem diferença nenhuma. Se você quiser ser bom ou mal nessa vida, se você quiser ser um utilitarista ao extremo, né? Viver somente para o seu prazer próprio, né? Sem se importar com os outros, com os demais. Então, por isso, né, cunhou-se essa nomenclatura, essa definição, esse nome para essa doutrina que não acredita em nada, a não ser na vida
que nós levamos aqui. Então, Vinícius, meus irmãos, no seu livro maravilhoso, que nós temos usado em torno do mestre, ele tem um capítulo intitulado Mi-il, que nós vamos usar como base hoje para a nossa pregação, para a nossa reflexão, e depois nós vamos fazer uma pequena ilustração, né, congruente, convergente com o que Vinícius nos fala aqui nesse capítulo. Ilustração essa, que é uma pergunta e uma resposta que está em O Livro dos Espíritos, um dos livros mais básicos, né, da codificação kardeciana, da doutrina espírita. E depois, para finalizar, nós vamos ler um capítulo de Emmanuel, do livro Segue-me. Também excelente, muito bom, que é psicografado por Chico, né, como todas as obras de Emmanuel, e que é o capítulo intitulado Ao Clarão da Verdade. Mas leiamos primeiro o capítulo de Vinícius, do livro Em Torno do Mestre, capítulo intitulado Mi-il. A concepção materialista da vida humana é uma coisa semelhante aos últimos momentos dos condenados à pena de morte. Então vejamos a metáfora, a comparação que Vinícius faz em relação à vida, né, à crença, à filosofia materialista. Ou, né, podemos dizer, a tal filosofia, doutrina do niilismo. Então vou repetir, a concepção materialista da vida humana é uma coisa semelhante aos últimos momentos dos condenados à pena de morte. A guilhotina está devidamente lubrificada para funcionar sem embaraços. A forca está armada. A cadeira elétrica está preparada com todos os requisitos da engenharia moderna. O pelotão de gendarmes está escolhido e as armas competentemente embaladas. Os carrascos, estes ou aqueles, estão a postos, consoante o gênero da execução adotada pela justiça que mata. O condenado não pode nem tem para onde fugir. Suas horas estão contadas. Ele está avisado de tudo. Concede-se-lhe, pois, por misericórdia, a graça de comer o que melhor lhe saiba o paladar, de beber o que mais lhe apeteça. Quer dizer, é tão utilitarista e nihilista que até mesmo o sujeito está condenado à justiça humana nos países, né, ou nos estados, por exemplo, lá dos Estados Unidos, que por ser uma confederação, cada estado tem sua lei, tem estado que tem pena de morte, tem estado que não tem. Mesmo esses estados com legislações diferentes façam parte de um só país. Então tem estado nos Estados Unidos que tem pena de morte, tem estado nos Estados Unidos que não tem pena de morte. Mas mesmo essa justiça humana falha, né, caracteriza, como o próprio Vinícius está falando, como uma espécie de misericórdia, de graça, de concessão. O fato de, já que você vai morrer mesmo, né, você está condenado, não tem jeito, não tem mais nada que você possa fazer, você não tem como aproveitar mais a vida, nós vamos conceder essa graça, essa misericórdia de você beber a sua bebida preferida, comer a sua comida, o seu prato preferido. Isso, de certa forma, chega a ser meio, digamos assim, sádico, não é mesmo? Né? Coitado, o sujeito está prestes a morrer. E aí, numa espécie de sadismo, você propicia aquele último prazer, digamos assim. Né? Então, quer dizer,
Eu não vejo misericórdia nenhuma nisso, mas, enfim, são as concepções humanas, né? Equivocadas, imperfeitas. Então, Vinícius está aqui a analisar, né? essa postura humana e da entre aspas, justiça, né? Humana. Então, concede-se-lhe, pois, por misericórdia, a graça de comer o que melhor lhe saiba o paladar, de beber o que mais lhe apeteça, de receber consolações de um sacerdote que acha legal e natural a pena que lhe foi imposta. Depois, segue-se a execução e está tudo acabado. Tal a concepção materialista da vida, diz Vinícius. Nascer, viver, amar, sofrer, lutar, morrer. Tudo em um momento dado. E depois desaparecer no abismo do nada. Que mesquinha, que estreita, que miserável visão da vida e do universo, afirma Vinícius. Será crível que o homem seja esse condenado a quem se concedem alguns anos de vida cheia de aspirações, de um bem indizível, cheia de esperanças fagueiras em um porvir esplêndido, para em seguida ser aniquilado e reduzido a nada? Será essa a finalidade do universo? Desse universo repleto de encantos e de maravilhas? Será esse o desfecho fatal de todas as lutas, de todos os grandes e nobres sentimentos, de todas as renúncias, de todos os heroísmos, de todos os sacrifícios, como de todas as maldades e de todas as perfídias? Quer dizer, Vinícius está falando aqui, fica tudo igual. Se o sujeito se dedicou a uma pesquisa científica para melhorar a condição de vida de determinados pacientes ou para encontrar a cura de uma determinada patologia, se ele quis inventar, né, criar uma máquina, um invento para facilitar o dia a dia das pessoas, tanto esse que dedicou a sua vida inteira ao bem da humanidade, em prol da humanidade, quanto o outro que cometeu crimes, matou, sequestrou, né? Fez tudo que... Eu não vou nem falar todos os tipos de crimes aqui, porque não precisa, e a energia, né, só é ruim, não traz nada de bom a gente ficar plasmando, né, no nosso pensamento esse tipo de ato que a gente sabe que acontece, infelizmente, né, até hoje, em pleno século XXI, terceiro milênio. Mas esses atos, né, na verdade, criminosos, que nós não precisamos enumerar. Mas, enfim, cometeu toda espécie de crime, de crueldade, como nós temos visto aí. Tanto esse quanto o outro que se dedicou ao bem da humanidade, ou ao bem de um grupo, de uma parcela da humanidade, o que eles vão ter? Né? Qual a vantagem, qual a recompensa que se terá? Nenhuma, porque morreu, acabou, segundo a crença, né? Nessa filosofia materialista, nihilista. Então, muitos, né, se realmente fosse assim, se desviariam das suas atividades, das suas funções, dos seus objetivos, dos seus sonhos, porque eu vou ficar, né, enfurnado num laboratório, eu vou me dedicar, eu vou renunciar a muita coisa na vida e amanhã ou depois ninguém vai, né? Não por orgulho, não, mas pode ser que essa teoria minha não seja levada adiante. E nós que somos espiritualistas,
mesmo quem não é espírita, né, e não sabe das missões, das influências que nós temos dos espíritos, e dependendo da sintonia que nós temos, né, podem ser espíritos bons ou maus. Mas se nós temos determinadas missões mais significativas em prol, né, de um grupo ou de toda a humanidade, os espíritos bons estão a nos influenciar. Então, se a gente não crê nisso, mesmo os que não são espíritas, os cristãos, católicos, protestantes, acreditam que os bons espíritos, os anjos, os santos, nos ajudam, nos influenciam. Então, se você está numa trajetória aqui nessa vida, mesmo crendo que é uma vida só, mas se você está se voltando, procurando fazer, né, deixar, digamos assim, um legado positivo, você vai ser ajudado, né, como André Luiz, no prefácio do livro Libertação, se não me falha a memória, tá lá assim, é o resumo da história toda do livro e de toda a obra de André Luiz, que é, na verdade, o resumo da filosofia, da doutrina espírita, do porquê da vida, né? Se a gente tivesse que citar Leon Denis aqui na sua obra maravilhosa, enfim, está lá no prefácio. Os bons e os que se tornam bons são sempre e cada vez mais ajudados pelos melhores que eles. Então nós, mesmo se nós não formos bons ainda, mas se nós queremos ser, se nós nos tornarmos, só no fato de querer ser, nós já seremos ajudados pelos melhores que nós. Então são os bons espíritos, são as pessoas encarnadas, boas, que se unem muitas vezes. Nos momentos, por exemplo, de grandes dores, grandes sofrimentos, as pessoas não se unem em solidariedade para ajudar uma população, né, um país, uma cidade, um estado que está num estado de emergência, de calamidade, de guerra, de privação? Sim. Ou seja, os bons e os que se tornam bons. Às vezes, meus irmãos, às vezes, Deus permite que essas coisas aconteçam para que nós tenhamos os nossos corações tocados, sensibilizados, possamos nos voltar para o bem. Então, existe até mesmo nas situações ruins uma finalidade boa, um objetivo, uma utilidade muitas vezes. Não estou aqui, vejam bem, a fazer apologia dizendo que tem que acontecer. Não é nada disso. Eu digo que até quando a coisa ruim acontece, Deus, no seu amor, na sua misericórdia, na sua sabedoria, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, ele permite muitas vezes que essas coisas aconteçam para que os que têm o coração mais duro, menos sensível, ou que nós ainda não sendo compassivos, misericordiosos, tenhamos olhos de ver e nos compadeçamos. Tenhamos misericórdia, compaixão, fraternidade, solidariedade. Muitas vezes é preciso que um abalo muito grande aconteça para uma pessoa que é mais fria, mais dura, né, mais insensível, possa se voltar para o bem. Não é mesmo? Então, é isso. Agora, se a pessoa não acredita pelo menos na sobrevivência da alma, ela poderia dizer, eu vou ajudar para quê? Não vai ter consequência nenhuma. Amanhã ou depois todo mundo vai virar nada, né? Vai virar pó.
não tem mais nada depois disso, que diferença faz morrer hoje ou amanhã? E aí, uma série de... Até o próprio suicídio, por exemplo, passa a ter uma força, né? Muitas vezes, para quem tem ou já teve pensamentos, ideias suicidas. Faz diferença morrer hoje ou amanhã? Lutar para eu me livrar, né, dessa ideia? Ou permanecer na provação que eu estou passando? O utilitarista, o nihilista, ele passa achando, tanto faz morrer hoje ou amanhã, né? Então, quer dizer, toda a nossa vida passa a ter um aspecto diferente, se nós cremos ou não na sobrevivência da alma, né? Na lei de causa e efeito, mesmo para quem não crê na reencarnação, mas que crê na vida após a morte, a lei de causa e efeito também está presente. Porque se a gente agir mal durante a vida, mesmo que a gente não acredite na reencarnação, qual será a consequência disso na espiritualidade? Né? Que são as outras crenças cristãs. Né? Nós vamos para o inferno, nós vamos para o céu. Né? Então, Vinícius está aqui a dizer, né? Vou repetir aqui esse parágrafo último que eu li. Será crível que o homem seja esse condenado a quem se conceda alguns anos de vida, cheia de aspirações de um bem indizível, cheia de esperanças fagueiras em um porvir esplêndido, para em seguida ser aniquilado e reduzido a nada? Será essa a finalidade do universo? Desse universo repleto de encantos e de maravilhas? Será esse o desfecho fatal de todas as lutas, de todos os grandes e nobres sentimentos, de todas as renúncias, de todos os heroísmos, de todos os sacrifícios, como de todas as maldades e de todas as perfídias? Que triste, diz Vinícius, a mentalidade do materialismo. Que aridez, que escuridão, que doutrina estéril, seca e esmarrida é a doutrina do nihil. Haverá quem a professe de coração? Pergunta Vinícius. Ou será tal fantasia mero fumo de vaidades dos que querem passar por espíritos fortes e sabidos? Aí entra também, mais uma vez, o que nós acabamos de falar, né? Eu quero ser forte, eu quero ser insensível, né? Eu não me abalo com essas coisas, porque não vai fazer diferença. Tanto faz, né? Morrer de um jeito ou de outro. Tanto faz ajudar ou não ajudar. Todo mundo vai terminar do mesmo jeito. Depois do término, não tem mais nada. Então, né? Ele pergunta, mas será de verdade que alguém professa de coração, crente, convicto, essa doutrina, essa filosofia? Ou será tal fantasia mero fumo de vaidades? Então, quer dizer, o materialismo, está Vinícius a afirmar aqui, embora com outras palavras, é fruto, na verdade, do orgulho e do egoísmo. E aí, vamos ver o que o Livro dos Espíritos tem a nos dizer em relação a isso e em relação à própria doutrina. Questão 799, meus irmãos, de O Livro dos Espíritos. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Mas não é esse progresso que a gente tem visto aí, de gente dizendo que é progressista, e não é nada disso. É progresso verdadeiro, progresso espiritual. Não é progresso ideológico, progresso político, não é nada disso. Progresso verdadeiro, progresso espiritual, progresso moral. Kardec está perguntando nesse sentido.
de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso moral, progresso espiritual. Dizem os espíritos superiores, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Nós sabemos, meus irmãos, que em outras respostas que estão contidas em O Livro dos Espíritos, os mesmos espíritos que deram essa resposta que eu estou lendo agora, que não está concluída ainda, eu vou terminar de ler a resposta, eles disseram em outras respostas de outras perguntas que o que nós devemos combater para conseguir avançar, para conseguir evoluir, para colaborar com a marcha do progresso. Combatei o orgulho e o egoísmo, que são as chagas da humanidade. Agora eles usaram aqui, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Materialismo é a característica do orgulhoso ao extremo e do egoísta ao extremo. Então, nós que somos cristãos, nós que somos espíritos, nós temos que ter um cuidado redobrado em relação a ideologias modernas aí que são materialistas. Porque se nós somos cristãos, se nós somos espíritas, e nós abraçamos, aceitamos determinadas ideologias, determinadas políticas, enfim, nós estamos sendo altamente contraditórios. Nós estamos deixando de ser espiritualistas, nós estamos deixando de ser cristãos, nós estamos deixando de ser espíritas para sermos materialistas. Nós estamos fortalecendo em nós mesmos o nosso orgulho e o nosso egoísmo. É isso mesmo que nós, como cristãos, como espíritas, queremos? Parece que há um contrassenso aí, né? Como lutar contra o orgulho e o egoísmo abraçando ideologias, filosofias, políticas que são essencialmente materialistas? Tem algo errado, né? Então, vejamos, né, o que os espíritos dizem. Como, perguntou Kardec, de que maneira, como pode o espiritismo contribuir para o progresso? Que progresso? Progresso moral, progresso espiritual. Disseram os espíritos. Destruindo, não é amenizando, diminuindo, é destruindo, aniquilando o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens, ele quem? O espiritismo, destruindo o materialismo, faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Olha a questão que nós falamos no início aqui da nossa pregação de hoje. O ponto de vista muda. A pessoa que crê na sobrevivência da alma após a morte, né? Na pluralidade das existências, que é uma também das bases da doutrina espírita, existência de Deus, pluralidade das existências, pluralidade dos mundos, sobrevivência, né, do espírito, imortalidade, em outras palavras, né? Tudo isso faz com que nós tenhamos um ponto de vista em relação à vida diferente de quando a pessoa não acredita, não crê, não sabe de nada disso. Então, o espiritismo, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura, ainda a resposta dos espíritos, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente,
lhe é dado preparar o seu futuro. Olha a lei de causa e efeito presente aí nesse trecho dessa resposta. Pelo presente, a gente vai preparar o futuro. Quem semeia, colhe. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, se hoje eu sou dessa raça, se hoje eu sou de tal sobrenome, de tal família, se hoje eu tenho poder financeiro muito maior do que fulano e beltrano, se hoje todos os meus amigos têm curso superior, são pós-graduados, são doutores, eu já tive existência em que eu não fui nada disso e amanhã terei uma nova existência em que também não vivenciarei nada disso. Serei um anônimo, ignorante, sem poder financeiro, daquela raça que eu desprezei na última encarnação. Lei de causa e efeito. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Então eu passo a ver aquela pessoa por quem, antes de ser cristão, antes de ser espírita, antes de acreditar que existe um depois de agora, da atual vida, eu passo a ver como um irmão meu. Hoje eu estou nesse corpo. Que corpos eu já habitei em outras existências? Quais corpos eu habitarei nas futuras encarnações, nas futuras existências minhas? Que tipo de sobrenome, de família? Que cor de pele? Que idioma? Tudo isso que muitas vezes a gente tem preconceito. Nossa, eu não posso nem ouvir tal idioma que me dá uma sensação ruim. Talvez nós já tenhamos vivenciado naquele país coisas horríveis que nós fizemos e agora, só em ouvir o som do idioma, aquilo toca uma campainha lá no nosso subconsciente, né? Fizemos coisas ruins naquele país, daquele idioma. Ou então, é preconceito mesmo. Preconceito, com todas as letras. E amanhã, numa outra encarnação, a gente vai nascer onde? Naquele país, com aquele idioma, com aquela cor de pele, com aqueles traços característicos. Então, adianta o quê? Adianta o quê? Ter preconceito. Às vezes, aquele irmão por quem nós temos preconceito, que nós desprezamos, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, mensagem de uma rainha de França. Aqueles que eu desprezei, que eu achava que não eram nada, que não valiam nada, que estavam muito abaixo de mim, na espiritualidade eu me deparei com eles, com elas, muito acima de mim. E às vezes são essas pessoas que vão nos receber. E aí? A gente está chegando no plano espiritual. Aquela pessoa que a gente tinha preconceito, desprezo, é a pessoa que vai nos receber com um abraço, com um sorriso. E aí? E aí? Então, adianta o quê, meus irmãos? Né? Nós temos essa postura orgulhosa, egoísta, vaidosa. Não adianta nada. Não adianta nada. É isso que os Espíritos estão dizendo aqui. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Então, materialismo, se a gente acha que é uma vida só, a gente fica prosa, que a gente tem um sobrenome tal, que a gente é da família tal, que a gente tem curso superior, que a gente tem dinheiro, que a gente tem isso, que a gente tem aquilo, que a gente tá bonito nessa encarnação, né? Ah, eu sou lindo, eu sou isso, né? Tal. Então tem o personagem lá do Pequeno Príncipe, né? Batam palmas para mim, é o vaidoso, né? Batam palmas para mim. Aí daqui a pouco, por conta dessa vaidade, começa a buscar meios de
não permitir que a idade, com os seus sinais característicos, né, faça parte da nossa vida e acaba, muitas vezes, morrendo, desencarnando prematuramente, porque está buscando, de uma forma desenfreada, evitar rugas, evitar, né, sinais da velhice, da idade. E aí, as pessoas que às vezes realmente eram bonitas tornam-se verdadeiros monstros horrendos de tanta intervenção, né, plástica, cirúrgica, e botox, e ácido hialurônico, e sei lá mais o quê, e a pessoa vira um monstro. E até, às vezes, morre, desencarna. Por quê? Porque é materialista, é vaidoso ao extremo, ou vaidosa. Tinha a programação de viver 80 anos, aí desencarna com 40, com 30, porque a pessoa jovem ainda, nova, já está numa busca desenfreada de tentar não permitir que os sinais da idade, né, apareçam. Não tem mais aquele rosto de quando tinha 20 anos, não tem mais aquele corpo de quando tinha 20 anos. Então, quer dizer, morre, desencarna prematuramente por vaidade, por materialismo. De que isso nos será ou nos seria útil na espiritualidade? Nada. Pelo contrário, prejudica. Então, quando a gente tem essa convicção da vida após a morte, da pluralidade das existências, né, a gente passa a ter uma postura, uma visão em relação a tudo muito diferente, né? E aí, então, para encerrar a nossa reflexão de hoje, do livro Segue-me, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, capítulo intitulado Ao Clarão da Verdade. Por isso que Jesus, meus irmãos, ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará dessas ilusões. Ilusões. Por isso que existe a palavra, né, o adjetivo desiludido. Muitas vezes, quando nós desencarnamos, nós nos tornamos, nós ficamos desiludidos com determinadas coisas. Por quê? Porque não era nada daquilo que a gente achou. Aí a gente começa a se deparar com a verdade. Por isso que Emmanuel deu o título a esse capítulo, Ao Clarão da Verdade. Então vejamos o que ele fala aqui sobre isso, que é, inclusive, um texto em comento, né, que comenta, é um comentário de Emmanuel a essa questão do Livro dos Espíritos, questão 799. Então, ele diz aqui, Emmanuel, de que maneira vencerá o Espiritismo os obstáculos que se lhe agigantam à frente? Há companheiros que indagam: devemos disputar saliência política ou dominar a fortuna terrestre? Então tem gente que está envolvido e voltado mais para a questão política, para o dinheiro, e até fica em dúvida qual caminho que eu escolho, né? Eu vou pela política, eu abandono a política e me dedico totalmente a buscar dinheiro, né? A ganhar dinheiro, e às vezes até uma coisa está relacionada à outra, né? Poder com dinheiro, dinheiro com poder, enfim. Então, enquanto isso, diz Emmanuel, outros enfatizam a ilusória necessidade da guerra verbal a greis ou pessoas. Dentro do assunto, no entanto, transcrevemos a questão número 799 de O Livro dos Espíritos. Prudente e claro, Kardec formulou, olha os adjetivos aí que Emmanuel atribui a Kardec. Prudente e claro. Kardec formulou aos orientadores espirituais de sua obra a seguinte interrogação:
De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? E na lógica de sempre, olha aí também, Emmanuel elogiando a lógica dos espíritos. Eis que eles responderam, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Meus irmãos, nós que temos visto aí, né, pela televisão, guerras, uma que já dura mais de 1 ano e meio, né, entre Rússia e Ucrânia, sendo que quem atacou a Ucrânia foi a Rússia. E agora, entre Israel e um grupo terrorista, né, um braço terrorista do povo palestino, e que não representa o povo palestino, mas que suscitou esse confronto, esse conflito que está perdurando também. Né? E por que isso? Outros conflitos bélicos, dos quais nós não temos muitas notícias, infelizmente, talvez por preconceito, porque são conflitos fratricidas que acontecem na África, por exemplo, em vários países, grupos de um mesmo país e de conterrâneos, todos eles africanos, se matando entre si, porque estão disputando o poder político do seu país, a hegemonia, a prevalência. Então, negros africanos matando negros africanos. Por poder, meus irmãos. Não é nem um povo contra outro povo, não. O mesmo povo, dividido entre si. Católicos e protestantes, até hoje. Cristãos. Então, são conflitos que não são muito, né, noticiados, mas que permanecem. Por que isso? Por que existem esses conflitos? Rússia atacou a Ucrânia, um braço terrorista do povo palestino atacou Israel e agora Israel responde. Irmãos africanos matando seus próprios irmãos africanos. Cristãos, uns protestantes e uns católicos, uns matando os outros, agredindo os outros. Por que isso? Orgulho e egoísmo. Orgulho e egoísmo. Então a gente vê em pleno ano 2023, século 21, terceiro milênio, coisas que nós achávamos que já estavam superadas. Nós vemos cenas de guerra que a gente fala assim, eu até comentei aqui com os meus sobrinhos que são adolescentes. De uns tempos para cá, a gente só via isso em filmes ou em jogos, né, de videogame, de computador. E a gente está vendo na realidade acontecendo. É muito triste isso. Né? Parece que é uma involução, é um andar para trás, dar um passo atrás na evolução. Né? Mas isso denota, significa, mostra como nós somos atrasados ainda. Como esse período de transição para o mundo de regeneração provavelmente vai demorar para chegar no mundo de regeneração. Porque nós somos muito atrasados, meus irmãos. E aí a gente vê brotar, né? Mesmo que a gente não esteja participando diretamente desses confrontos todos, a gente vê brotar uma animosidade, uma belicosidade, né? um ódio, uma violência, uma agressividade.
e começa o pessoal a postar coisas na internet, né? Comentários, né? Antissemitismo, né? Contra os judeus, aflorando de novo, embora a gente achasse que já tivesse sido superado. E aí, gente também falando mal dos palestinos como se fossem todos eles terroristas. Pessoas a favor da Ucrânia, pessoas a favor da Rússia. Povos, eles não são do mesmo país, mas são irmãos, povos eslavos. Já foi tudo parte de uma coisa só. Kiev, que é a capital da Ucrânia, já foi capital da Rússia, meus irmãos. Há tempos atrás, era a Rússia de Kiev. Hoje é a capital da Ucrânia. Então, a gente vê um país vizinho, irmão, cujos ascendentes, cuja história é praticamente a mesma, tradições, cultura, tudo igual. Um matando o outro por questões territoriais, em pleno século XXI. Orgulho e egoísmo. Pessoas que são da Rússia hoje, que constituíram família com ucranianos e vice-versa. Então, quer dizer, faz sentido um negócio desse? Um russo casou com um ucraniano e constituiu família. Um ucraniano casou com uma russa, constituíram família. Os filhos são misturados. Como é que fica uma família dessa? Pessoas ucranianas trabalhando na Rússia, pessoas russas trabalhando na Ucrânia, como nós estamos vendo também palestinos trabalhando em Israel e outros árabes, né, de outros países. Então, quer dizer, é muito triste, é muito lamentável a gente ver isso, né? Mas é o nosso atraso espiritual. Então, termina aqui Emmanuel. Não nos iludamos. Olha aí a questão que eu falei, da desilusão. Não nos iludamos com respeito às nossas tarefas. Somos todos chamados pela bênção de Cristo a fazer luz no mundo das consciências, a começar de nós mesmos, dissipando as trevas do materialismo ao clarão da verdade, não pelo espírito da força, mas pela força do espírito. Que maravilha, mano, né? A expressar-se em serviço, fraternidade, entendimento e educação. Então, quem já conhece, divulgue, propague, compartilhe, né? Não é fazer proselitismo, não. É esclarecer. Vou repetir esse parágrafo último de Emmanuel. Não nos iludamos com respeito às nossas tarefas. Muitas vezes é tarefa nossa, meus irmãos. Pode não ser nada gigante, expressivo, mas se nós conseguirmos ajudar, esclarecer uma pessoa que seja, já vai estar valendo. Às vezes a gente teve essa missão, ó, você faz uma divulgação lá pelo WhatsApp, né? Pela sua página lá no seu perfil do Facebook ou pelo seu perfil do Instagram, faz uma divulgação, né? A gente acha às vezes que não teve 7 visualizações. Que bom! Que bom! 7 pessoas receberam aquela mensagem. 7 visualizações, 2 curtidas só. Maravilha, meus irmãos. Maravilha. Jesus não quer que a pessoa tenha 1 milhão de seguidores, não. E nem não sei quantas mil curtidas. Nada disso. Jesus quer que nós façamos apenas a nossa parte, sem esperar recompensa. Então, Emmanuel está aqui a nos dizer, não nos iludamos. A gente às vezes acha que a gente está iludido, a gente está iludido achando
que a gente tem que ter não sei quantos mil seguidores, não sei quantas curtidas. Nada disso. Não nos iludamos com respeito às nossas tarefas. Somos todos, olha aí, não é fulano ou beltrano, todos, somos todos chamados pela bênção do Cristo a fazer luz no mundo das consciências, a começar de nós mesmos, dissipando as trevas do materialismo ao clarão da verdade, não pelo espírito da força. Também a pessoa não quer ouvir, não quer receber, não está disposta, respeitemos. Tudo tem seu tempo. O nosso tempo não é o tempo do nosso irmão, da nossa irmã, e o nosso tempo não é o tempo de Deus. A gente tem que ter consciência disso. Façamos a nossa parte. Jesus disse para os apóstolos, quando entrardes em uma casa, em uma cidade, e não fordes bem recebidos, retornai, né, porque ele diz, saudai, né, dizei, a paz esteja convosco, a paz de Deus seja nesta casa e tal. Se não fordes bem recebidos, a paz retornará para vós. Retirai-vos e sacudi o pó das vossas sandálias. Sem mágoa. Fez o que tinha que fazer, acabou. Não quer receber, não quer ouvir, ou não quer te dar oportunidade de trabalho, retorna, vai para outro lugar, uma hora você vai achar um lugar para trabalhar, uma pessoa que vai querer te ouvir, ou que vai receber aquela mensagem, que vai buscar, inclusive. Não é mesmo? Quem nunca, que já é cristão, já é espírita, fulano, eu lembro que uma vez você falou sobre isso e tal, ou leu num determinado livro, isso assim, assim, você poderia me repetir aquilo que você falou, ou me emprestar aquele livro, me dar aquela mensagem? Então, cada um tem o seu tempo. Então está aqui Emmanuel a dizer, não nos iludamos com respeito às nossas tarefas. Somos todos chamados pela bênção do Cristo a fazer luz no mundo das consciências, a começar de nós mesmos, dissipando as trevas do materialismo ao clarão da verdade, não pelo espírito da força, mas pela força do espírito, a expressar-se em serviço, fraternidade, entendimento e educação. Não preciso falar mais nada, meus irmãos. Está dito. Emmanuel, Vinícius, Allan Kardec, espíritos superiores, todos já disseram o que nós precisávamos ouvir hoje. E que nós façamos bom proveito de tudo isso, né? Não abraçando, né? Não nos iludindo com o materialismo, né? Esclarecendo, né? Deixando-nos ser esclarecidos pela luz da verdade, provinda do próprio Cristo, e cumprindo com as nossas tarefas, por menores que elas sejam. Então, agradecemos a todos esses espíritos, né, que nos trouxeram essa mensagem de hoje e que nós possamos ter uma visão correta da vida, da sobrevivência da alma, da pluralidade das existências, da lei de causa e efeito, e com isso ter uma postura, né, um proceder na vida diferente do que nós teríamos ou estamos a ter se somos, né, ou fomos materialistas, nihilistas. Então, que Deus nos abençoe, que a paz esteja nos nossos corações, nos nossos lares, que nós tenhamos um final de sábado, um domingo, uma semana de muita paz, de muita esperança, de muito trabalho e de muita convicção.
Que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado pela assistência, pela audiência e uma boa noite a todos.